É um prazer imenso estar nesse estúdio, inaugurando o programa Segurança Pública, agora é comigo. Um prazer imenso porque, neste programa, nós vamos entrevistar pessoas especializadas em segurança pública, em direito, mestres, professores que, no dia a dia, fazem a mudança, a transformação da sociedade. Sempre que se respeita o mestre, sempre a sociedade tende a subir. Enquanto as pessoas continuarem desrespeitando os mestres, a sociedade tende a descer. Segurança pública é um dos principais fatores que a população clama hoje em dia. Ela não é vista, ela é sentida. Ela transforma e acaba com vidas em questão de segundos. Então, segurança pública é uma necessidade premente, imediata da sociedade. E, nesse programa, Segurança, agora é comigo, nós vamos dissertar os acontecimentos de segurança pública, procurar falar sobre a legislação e, principalmente, buscar soluções. Se não conseguir as soluções, pelo menos indicá-las, ajudá-las. Isso é importante. E um programa de nível de segurança pública como esse, que está começando com esse que vos fala, delegado Edson Moreira, vai fazer semanalmente podcasts com esse tema. E é claro que, para se iniciar um bom podcast, um bom programa, nada melhor do que trazer um especialista do mais alto naipe que nós temos na sociedade brasileira, respeitado no mundo todo. Um homem que dedicou a sua vida a ensinar, investigar e mostrar para a população o que acontecia na sociedade. Um lutador. Eu falo do melhor mestre que eu conheço no Brasil, quiçá no mundo, porque se for buscar no mundo pessoas do naipe de Percival, terão poucas. Então, eu falo de Percival de Souza, professor, jornalista, professor de Direito, comentarista policial, um dos melhores que vi até hoje, que comenta não só a parte da ação, a parte da consumação do crime, mas em vista da legislação, das consequências e do social que aquele crime trouxe. O Percival nasceu na cidade de Braúna, no estado de São Paulo, em 17 de 10 de 1943. Formado em jornalismo, especializou-se em segurança criminal e criminologia. Foi um dos maiores, ainda é, um dos maiores jornalistas investigativos. Trabalhou no estado de São Paulo, 4 Rodas. Fundou o Jornal da Tarde, um jornal famoso em São Paulo. Trabalhou no Notícias Populares. Eu não posso ler o currículo do Percival todo, senão eu vou gastar todo o programa só lendo o currículo dele. Então, vou fazer uma resumida desse currículo. Foi homenageado na Câmara Municipal da capital de São Paulo, cidadão honorário paulistano. Por quê? Braúna fica no estado de São Paulo, mas é no interior. Então, cidadão paulistano, a Câmara Municipal deu-lhe esse título pelos diversos bons trabalhos prestados à sociedade paulistana. 25º Prêmio Vladimir Herzog, em 2003, esses 2 títulos. 4 prêmios ESSO de jornalismo. Sabe o que é isso? Só quem ganhou é que sabe. E temos alguns jornalistas aqui em Minas Gerais que o ganharam também, mais 4
é o primeiro que eu vejo comentarista da Rede Record. Não sem antes falar que também foi comentarista na Rede Globo de televisão. Acompanhei muitos comentários do grande mestre. Professor universitário, Faculdades Metropolitanas Unidas, palestrante do mais alto nível, professor do curso superior de Polícia Militar, CAES, São Paulo, professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, São Paulo, professor em outras áreas e professor de vida. O grande Percival de Souza escreveu diversos livros, os que mais chamaram a atenção, é claro, dentre todos chamaram a atenção, mas o que mais chamaram a atenção foram a Autópsia do Medo, que fala sobre a trajetória do delegado Paranhos Fleury, grande delegado de São Paulo, e também sobre o Cabo Anselmo, uma entrevista única feita pelo nosso grande Percival de Souza. São muitos as especialidades do grande mestre, mas essas são as que eu consegui dar uma pescada como sendo as melhores. Meu mestre Percival, tudo de bom para o senhor, um prazer imenso tê-lo no nosso programa. Gostaria de fazer algumas perguntas, se assim o senhor me permitir, porque o senhor é o mestre e eu sou o aluno. Muito obrigado, Edson. Estou à sua disposição. Muito obrigado pelas palavras super exageradas. Você exagerou um pouco, né, Edson? Mas muito obrigado. A verdade, ela cabe em qualquer lugar, grande mestre. Bom, mestre, é claro que segurança pública, como eu disse, é um tema em que a população sente, é invisível, ela anda, e a população não vê. Os governos não olham muito para isso, mas vamos deixar mais para frente. Mestre, quem é o delegado Edson Moreira, seu aluno? O senhor poderia falar um pouco sobre essa pessoa, visto que devemos nos apresentar? Eu já o apresentei. Gostaria de saber quem é esse delegado Edson Moreira. O delegado Edson Moreira é um homem extraordinário, de quem eu tenho a honra de ser amigo pessoal, e nós nos conhecemos durante um caso retumbante, no qual o Edson, à época como delegado de homicídios aí em Minas Gerais, elucidou o caso, famosíssimo caso, Elisa Samúdio. Eu poderia citar muitas outras coisas que o Edson fez na sua carreira memorável na Polícia Civil de Minas Gerais. Mas esse caso da Elisa é um caso que, além de tudo, mostrou um homem maravilhoso em termos investigatórios. Ou seja, ele foi um Sherlock Holmes em carne e osso. Ou seja, porque ele fez coisas que, se não fossem feitas ao estilo dele, o caso, burocraticamente falando, jamais seria esclarecido. Então, eu começo pelo fio da meada, o fio de Ariadne, aquele fio lá na caverna mitológica grega. Ele, Edson, teve a informação de que um adolescente no Rio de Janeiro havia feito um desabafo, uma catarse, exatamente por ter presenciado a tortura e morte de Elisa Samúdio e ficar atormentado com aquilo. Ele estava no Rio de Janeiro. O Edson, em Belo Horizonte, o que ele fez? Foi para o Rio de Janeiro imediatamente conversar com o adolescente. Isso é extraordinário, sabem por quê? Porque na burocracia forense, no máximo, um juiz de direito aqui, a pedido dele, faria uma carta uma carta precatória para o rapaz ser ouvido lá. Quer dizer, não se desloca para o local do crime. E ele se deslocou.
trouxe o menino para Belo Horizonte, para vocês terem uma ideia. Eles partiram, o ponto de partida, como o menino já tinha sido trazido no dia do crime para Belo Horizonte, se encontraram à porta lá do estádio do Cruzeiro, e de lá o menino, que não sabia exatamente o endereço, mas sabia qual era o local, ele levou o Edson até lá. Esse foi o fio de partida. Esse foi algo que raramente um delegado de polícia faz. Então, o Edson quer dizer aula de investigação. Edson quer dizer perspicácia. Edson quer dizer talento. Edson quer dizer sensibilidade. Ele juntou todos esses fatores para, exercendo a função de delegado de polícia, esclarecer um caso retumbante. Esse é o Edson que eu conheço, em resumidas palavras. Grande mestre, eu tive o prazer e a honra de tê-lo como a pessoa que fez o prefácio do livro Agora é Comigo. Isso eu vou levar comigo e todos os leitores vão ter a honra de ver esse prefácio que Vossa Excelência, meu mestre, fez com muito carinho. Se eu pudesse, eu leria todo, mas vou me ater a um trecho que eu peguei aqui, aleatoriamente. Edson Moreira inicia esta obra com uma exaustiva narrativa sobre o seu clã, que são meus familiares. O caráter do DNA de cada um, o código genético, indica união e solidariedade entre ele, laços fortes, diferentes do que o nosso autor russo, Tolstói, escreveu, é infeliz à sua maneira. A família Moreira é feliz exatamente à sua maneira, no capítulo 5, sublime e belo do Evangelho segundo Mateus. Mestre, sensacional esse prefácio. E, ó, tem muito mais aqui, viu? Tem muito mais. Muito mais. Vamos para mim aqui. Mestre, muito obrigado pelas palavras. E vamos partir para a segunda pergunta, porque o nosso tempo urge. Nessas últimas semanas, esses últimos dias aqui, ó, recente, aconteceram neste país crimes chocantes. Um pastor aqui no município de Ribeirão das Neves perseguiu uma menina de 13 anos, o pastor evangélico, hein? Uma menina de 13 anos, Stephanie, lá no município de Ribeirão das Neves, apenas 13 anos. Stephanie Vitória, e a assassinou com índice de crueldade e ocultou o cadáver. Na última terça-feira, desapareceu em Água Boa uma menina de 10 anos, chamada Yara Caroline Martins Neves. 10 anos. Ela foi sequestrada, levada para a casa de um funcionário público municipal da área de saúde, que certamente a serviciou, estuprou de várias maneiras e depois a matou, colocou num saco e enrolou no lençol e levou do município de Água Boa, aqui em Minas Gerais, próximo de Capelinha, Santa Maria do Suaçuí, Governador Valadares, que é uma região mais conhecida, até São Pedro do Suaçuí, numa ponte, ele jogou essa menina de 10 anos assassinada, que foi encontrada no último sábado, em estado de putrefação. E, como o senhor já sabe, o caso da Vitória, que foi assassinada no município de Cajamar, 17 anos, Vitória Souza. Vitória Regina Souza, 17 anos, cidade de Cajamar, na Grande São Paulo, aí próximo.
ela foi torturada, assassinada e rasparam a cabeça. Aonde nós vamos chegar, mestre Percival, com tanta violência, principalmente contra crianças, adolescentes e as mulheres. As mulheres são vítimas cada vez mais cruéis por parte de homens. Um pastor evangélico, um funcionário público municipal da saúde. E o caso da Vitória está em investigação em São Paulo, já tem um suspeito preso, mas ainda não se esclareceu o crime. Pois é, Edson, você pergunta aonde vamos chegar. Eu tento responder. Já chegamos. Porque o crime, a criminalidade, é algo que acompanha o crime como a sombra acompanha o corpo. E a sua pergunta precisa esclarecer muito bem um detalhe que é demagogicamente explorado politicamente. Ou seja, muitos querem medir a violência na sua cidade, no seu estado, pelo índice de esclarecimento de homicídios. Então, a investigação melhorou, a produção da segurança melhorou. Acontece, Edson, que você sabe melhor do que eu, que todos... Caiu o negócio aqui. Sem problema. Acontece. Todos os... Está ouvindo aí? Estou ouvindo. Tá. Todos os assassinatos são de natureza interpessoal. Você sabe isso melhor do que eu, Watson. Você não pode prever um assassinato. Você não pode entrar na cabeça de alguém que está planejando o assassinato. Então, você sabe, como delegado de homicídios que você foi, que em torno de um assassinato existem razões como o ódio, a avareza, o ciúme, a cobrança de dívidas, os crimes passionais, enfim, sempre algo pensado, planejado por ser executado. Então, não se previne homicídio. Então, é hora, mais do que horas, a que pontos vamos chegar? Vamos tirar essa história de que melhorou o índice de homicídios exatamente pelos motivos que eu acabo de explicar. O que é grave é falar disso socialmente, porque nós, brasileiros, estamos num país que é um país onde mais se mata, onde mais se tira a vida do semelhante. Isso que é grave. Ver as razões, ver os fatores de convivência social, ver o que se diz em criminologia de fatores endógenos, ou seja, interiores, ou exógenos, exteriores, para você traçar um perfil social dessa situação. Aonde vamos chegar? Você pergunta, Edson. Nós precisamos chegar num ponto de pensar o que ainda não tem sido pensado. Preciso pensar, inclusive, no nosso modelo de segurança em termos das polícias, segurança em termos de Ministério Público, segurança em termos de Poder Judiciário, segurança em termos de sistema penal. Porque esse é um grande bolo, Edson, em que as fatias precisam ser muito bem distribuídas, que a responsabilidade é de todos, é de todo o aparato de persecução penal, não é só da polícia, não. Então, isso ainda não está claro na mente das autoridades. Infelizmente, nossa sociedade, somos feitos como cobaias de experimentações, muitas vezes frutos de delírios ideológicos. Isso é uma coisa horrível e nós pagamos o preço por isso, Edson. Muito bem, mestre. Mestre, veja bem, depois de 1984, eu fiquei com uma sensação que o crime aumentou. Lógico, depois da Constituição de 1988 e da Lei 7.209, que mudou a parte geral do Código Penal, e a Lei 7.210,
que colocou a lei de execução penal, depois dessa lei de execução penal, onde os presos têm tudo quanto é direito, visita íntima, trabalhar 3 e ganhar um dia de remissão, telefone celular na cadeia, a impunidade campeia. Todo mundo quer ser preso para ter vida boa na cadeia. E, quando saem piores. Essas saidinhas temporárias que a lei de execução penal colocou, ela fez com que a criminalidade explodisse. Por quê? Na minha visão, agora eu vou ver a do senhor, a lei penal, nossa, eu acho que é até boa. A lei processual penal, eu acho que é até boa. Mas chega na execução penal, o trem desanda. Por quê? O preso ganha tudo quanto é direito. Outra coisa, o Supremo Tribunal Federal está se arvorando em legislar em matéria penal, proibindo, entrando na seara executiva, lá no Rio de Janeiro, proibindo ações dentro da favela, mudando a legislação para, como o pessoal falou, liberar a maconha. Em parte. Por quê? Quando a gente tinha a lei 6368, o artigo 16, a posse dava cadeia, dava até 2 anos de detenção. Hoje não mais. Então, essa mudança da legislação, essa lei de execução penal, a meu ver, fez com que a criminalidade, a partir de 84, explodisse. E a partir de 88 nem se fala. Isso é um incentivo a essa criminalidade tão absurda que estamos enfrentando na atualidade? Você vê, Edson, porque o que você está falando gira o que para nós na sociedade seria o custo-benefício. O custo do crime, e pela punição que não é feita devidamente, é muito alto para a sociedade. E o benefício é nulo. Quer dizer, essas saidinhas que você falou, beneficia apenas a quem? Ao preso, à sociedade, e nada. Porque o índice de reincidência criminal é altíssimo, Edson. Ele chega a passar de 70%. Eu entra e sai e volta. É uma coisa terrível. Agora, é preciso olhar a isso como um todo para deixar, mais uma vez, as coisas muito claras, como precisam ficar claras no Brasil. A questão é a seguinte, Edson, bandido, e você como delegado de polícia sabe, ele antes de sair para praticar crimes, ele não pega um exemplar do Código Penal, um exemplar da Constituição e lê para ficar atemorizado com determinado artigo, determinado parágrafo. Ou seja, não é a lei, o papel, a canetada, que resolve algum problema. Tanto isso é verdade que agora, nesse negócio que você falou muito bem, da mais alta Corte de Justiça do país, legislar, e além de legislar, ter se transformado num tribunal penal, deixando de ser constitucional, nós temos um exemplo recentíssimo. Um ex-ministro desse Supremo Tribunal Federal, que, aliás, presidiu a corte e é hoje ministro da Justiça e da Segurança, teve a brilhante ideia de finalmente dar início ao combate ao crime organizado. Que maravilha, Edson! Eureka! Aleluia! Mas acontece que a gente sabe onde acontece mais crime organizado. Inclusive desse lugar que você falou, do Rio de Janeiro, onde o Supremo precisa autorizar a polícia a entrar. Isso é o fim da picada, é o fim do mundo. Mas o início da experiência do Trasendowski, quer dizer, Lewandowski, ele vai começar isso, sabe por onde, Edson? Rio Grande do Norte, para ele ser um modelo, a partir da sua instauração, a ser distribuído por todo o país. O que quer dizer isso? Mais uma vez,
os assuntos de segurança pública são conduzidos por gente que não é do ramo, que não tem a melhor noção do que está falando, tem ideias estapafúrdias, e nós vivemos, infelizmente, a mercê disso. Você veja uma coisa gravíssima que eu faço questão de ressaltar. Nesses planos mirabolantes de segurança, eles ouvem todo mundo, viu, Edson? Achista, achólogo, antropólogo, sociólogo, advogado, juiz, promotor, menos quem, Edson? Menos quem? A polícia. A polícia que está com a mão na massa. A polícia está com a mão na massa, sabe o que precisa, deve fazer, sabe quais são as suas lacunas, sabe no que precisa melhorar, se aperfeiçoar, e os caras vêm com essas ideias. Tanto é que esse fogo, essa faculdade do crime, que é o presídio, vamos dar um exemplo aqui claramente. As cadeias estão cheias por ordem de quem? Aliás, é uma tremenda de uma sacanagem, desculpe a expressão, você responsabilizar a polícia por certas práticas que os palpiteiros de plantão chamam de racistas, falando ideologicamente. Então, eles dizem, insistem nisso, que a polícia só sai à rua para prender preto e pobre. Isso é falso, Edson. É mentiroso isso. Se alguém está na cadeia, cumprindo pena, quem que mandou para lá, Edson? Quem que determina a pena de prisão? É a polícia? Claro que não, é a justiça. Outra coisa, você já viu juiz visitando o presídio para fazer vistoria? Você já viu isso, Edson? Então, o magistrado manda alguém que ele condenou para a prisão, que é um mundo à parte, com regras próprias, que ele não conhece. Quer dizer, ele manda o condenado para um lugar que ele não sabe como é que é. Então, por causa disso, tem uma coisa também que a gente precisa ser dito. O Ministério Público, que é o pai do processo penal, ele é o titular da ação penal, ele come literalmente no prato da polícia. O que você fazia como delegado de polícia? Você investigava homicídios, apontava a auditoria, levava para a justiça, o Ministério Público vai denunciar ou não com base no seu trabalho. Quer dizer, você põe o prato feito e ele come. Não é assim que funciona, Edson? Com certeza, mestre. O seu conhecimento é muito profundo, por isso que é bom entrevistar quem conhece. Isso é importante. Em 2015, mestre, estava eu na Câmara dos Deputados e lá aprovamos a lei do feminicídio. Começou com uma qualificadora e agora virou um tipo penal. Pena máxima, 30 a 40 anos. Feminicídio. Mas, mesmo com a legislação dura, como eu falo, a pena é de 30 a 40 anos. Mas a lei de execução penal transforma essa pena em menos. Por quê? Nesse país, onde se matam, desde 2015, que eu estou acompanhando, 1.000 mulheres no Brasil, 1.000 mulheres por ano, esses matadores, feminicidas, não podem cumprir pelo menos 2/3 da pena, já que é um crime hediondo. Só que está na Constituição, que são 2/3. Está na lei de crimes hediondos, que é 2/3 da pena. Só que o Supremo entende que é 1/6. Onde nós vamos chegar? A impunidade está aí. Eu acho que a impunidade está na execução. Exatamente. Aí voltamos àquele ponto. A que ponto vamos chegar? Chegamos. Porque com tudo isso que você descreveu, quer dizer, o volume dos assassinatos, quer dizer, a expressão maior, Edson, da violência é o assassinato. Não existe violência maior do que essa. Você tirar a vida do seu próximo, você eliminar a vida do seu semelhante. Só que isso, que é a expressão máxima de violência,
não é visto pela própria justiça. Essas previsões de condenação, elas não entram em prática em momento nenhum em nosso país. O assassino, ele é julgado, ele é visto com benevolência. A justiça demorou até o ano passado, veja só que absurdo. Você faz um inquérito, como você já fez muitos, de elucidação de homicídio, esse caso vai lá para o tribunal do júri, e até o ano passado, o autor de assassinato, condenado pelo júri, ele era automaticamente colocado em liberdade com direito a segundo julgamento. E eu vi a Constituição nesses momentos, e vi a Constituição por muitos anos, e está lá escrito: o júri popular é soberano nas suas decisões. Que soberania é essa, Edson? É soberano porque ele decide, o que ele decide não vale nada? Ou indo mais além, as decisões de primeira instância no nosso país, na maioria, não vale nada? Nada. Então, o assassino, na prática, ele é considerado não como um elemento perigoso que tira a vida, tem a coragem de tirar a vida do próximo, mas ele é visto com benevolência e tratado com benevolência. Pra você ter uma ideia, aqui em São Paulo, se você prende alguém, faz um inquérito bem feito, o promotor denuncia e o júri condena, essa decisão condenatória acontece aqui em São Paulo com intervalo mínimo de 6 anos. Veja só, Edson, você mata alguém e, se você for condenado, na melhor das hipóteses para a sociedade, você só vai ser julgado daqui a 6 anos. Pode ser uma coisa dessas? Então, a que ponto chegamos? Voltamos lá. Aqui, entre nós, se valoriza mais o crime contra o patrimônio, cuja punição costuma ser mais rigorosa, do que exatamente a punição do autor. Você veja só que absurdo. É, na verdade, um grande contrassenso. Então, a revisão desse aparato de persecução penal precisa mudar radicalmente, Edson, porque ele está fracassando. Aliás, ele já fracassou. Ele está em crise. Quer dizer, hoje, lamentavelmente, o crime organizado ou desorganizado, ele triunfa, ele galopa, ele vai galopando, ele está dominando, ele está demorando, ele está atemorizando. Esse é o ponto ao qual chegamos, Edson. O crime organizado está mandando e está entrando dentro do poder público e mandando em tudo. Linhas de ônibus, prefeituras, governos. Dizem que até na Câmara Federal e Senado Federal. Será que chegamos até isso? Se chegou... Você sabe que isso aí que você está falando agora, eu digo, já chegou. Anos atrás, investigando exatamente a facção criminosa, primeiro comando da capital, 2 delegados de polícia, que você conhece muito bem, o Bittencourt, que era diretor do DEIC, e o Rui Fontes, que era titular da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, eles levantaram as primeiras informações com solidez para chegar exatamente ao crime organizado. Então, houve uma sessão secreta com a presença deles na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e eles foram ouvidos com salas fechadas. Eu lembro disso. Então, mas quando eles voltaram, eles descobriram o quê? Que um funcionário da Câmara Federal tinha apanhado a gravação dos depoimentos do Bittencourt e do Rui e passado essas gravações para o primeiro comando da capital. Então, o PCC soube, antes de qualquer divulgação, o que os delegados de polícia haviam afirmado lá em Brasília, na Câmara. Isso que estou te falando não me disseram, me contaram, parece que é um fato profundamente lamentável. Mas esse fato serve para ilustrar, lamentavelmente, até onde os tentáculos poderosos do crime organizado podem chegar. Você imaginaria uma coisa dessa, Edson? Veja bem, eu lembro muito bem, isso era uma CPI que era feita na Câmara Federal e o presidente
Era aquele. Delegado da Polícia Federal. Exatamente, delegado da Polícia Federal, que é deputado federal também, e agora, se não me engano, ele é vice-governador ou vice-prefeito lá, não tem? Não sei se ganhou. É Morando em ele Toga, mesmo. acho que é Morando em Toga o nome do deputado, que era o É ele, presidente. É ele isso, mesmo. mestre. E a violência está aí campeando. Veja bem, assuntos sobre violência não faltam, não faltam. Mas, e o conhecimento de Vossa Excelência é muito grande. E é um prazer imenso trocar essas ideias para que o público venha saber realmente o que acontece. Porque o público só vê por cima. Já chega na solução, mas o caminho para chegar a essa solução é muito difícil. Então, quer dizer, o crime organizado está mandando. E o tráfico e uso de Hoje, drogas, o tráfico e uso de drogas é um dos maiores motivadores dos crimes de homicídio acontecidos na sociedade. Não só homicídios, mas como todos os crimes. Como combater o tráfico e uso de drogas se o crime organizado está mandando em tudo? pois é, Edson, você veja que isso que você está dizendo, que é absolutamente correto, passa por algo que merece também uma radiografia sobre o que de fato acontece. Não a ficção, mas a realidade, os fatos reais. Você vê que nesse cenário nacional, você vê que as cabeças pensantes, ditas pensantes, porque elas não pensam, nesse cenário todo que nós estamos traçando aqui, a maioria dos especialistas em nada, porque tem gente que se diz especialista e não entende de absolutamente nada, zero. Você fala desse assunto, eles tratam a polícia como inimiga. Quer dizer, diante desse cenário todo, eles estão preocupados com câmeras nos uniformes do policial, coisas assim, audiência de custódia que só serve para liberar preso. É impressionante isso, que numa audiência de custódia, isso a população precisa saber, o mérito do motivo pelo qual ele está preso ali, sendo apresentado judicialmente, não se entra nesse mérito. O que se faz na audiência de custódia é verificar se ele foi bem tratado na polícia. Quer dizer, o delegado serviu água geladinha, serviu um cafezinho, serviu um biscoitinho, serviu um refrigerante. Por que é isso, Edson? O que é isso? O que eu estou brincando aqui, falando com ironia, mas é exatamente o que acontece. Então, tratar a polícia como inimigo é um absurdo. O nosso inimigo real é outro. Eles, os fortes especialistas, sabem que o nosso inimigo é outro. Letalidade policial. A letalidade hoje é do bandido. Você citou os casos aí, Edson. O bandido no Brasil hoje é de altíssima letalidade. Impiedoso, cruel, ruim, mau, sangue nos olhos. A letalidade é dele. Agora, a polícia tem que ser pacata, não pode ser abusiva, não pode usar uma arma como instrumento de trabalho, mas sim generosamente. Quer dizer, eles vivem em outro planeta, Edson. Não sei se em Marte ou Saturno. Talvez você possa me esclarecer. Exatamente. E o pior, quem paga tudo isso é quem paga os impostos. Os impostos que são pagos anualmente são absurdos. Nós trabalhamos 6 meses por ano para pagar impostos, que são mal empregados. E, às vezes, pega esse dinheiro que devia ser empregado em segurança, em infraestrutura, em melhoramento para a população e dá para os outros. Dá, assim, ajuda. O meu dinheiro, alguém tem que pagar essa conta. Quem paga essas contas somos nós. Esse imposto está mal distribuído. Um pequeno adendo ao que você está falando. Esse aparato penal, a persecução penal, você pega a junta, Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário, Sistema Prisional. Esse aparato é caríssimo, Edson. É muito caro, é muito dinheiro. E a sociedade não tem retorno para isso. É muito dinheiro nas mãos deles. E tem também, nessa burla aos princípios constitucionais, uns aumentos salariais para uma casta judicial. Quer dizer, aumentos salariais
absurdos, genericamente chamados de penduricalhos, que acrescentam verbas, que dizem eles, verbas são previstas em lei, mas o que nós pagamos, além dos tributos normais, Edson, esse custo do aparato é muito alto, é um dos mais caros do mundo. Agora, nós esperaríamos retorno por isso. Justiça pelo menos mais rápida, mais eficaz, que você se sentisse seguro andando nas ruas, o que não acontece. Aqui em São Paulo, Edson, hoje, se você está de carro na rua, encosta uma moto ao seu lado, você já fica com medo, você fica com receio. Se você anda com o celular na rua e dá sopa, é um perigo, porque chegam dois ladrões, um pilotando a moto, outro na garupa, ele, para roubar o seu celular, ele não hesita, ele atira e te mata. E aí, na audiência de custódia, pode acontecer. Ele é réu primário, não tem antecedente, pode responder de verdade. Pode ser isso, Edson. Nós temos muito assunto aqui, que um programa só é muito pouco. É muito pouco, mestre. Com certeza. Eu vou precisar do senhor outras vezes aqui, porque o conhecimento do senhor é muito profundo nessa área. Mas, hoje, para esse início de programa brilhante, com a presença de Vossa Excelência, vou formular uma última pergunta. O senhor trabalhou durante... Fará um prazer estar com você sempre. O senhor trabalhou durante muitos anos com o apresentador, o grande apresentador, Marcelo Rezende. Tive a honra de até ir ao senhor aí fazer um programa com vocês juntos, os dois, velhos tempos. O senhor e o Marcelo Rezende era como pai e filho, irmãos. Todos nós sabemos da sua amizade com ele. Se o Marcelo Rezende pudesse ouvir o senhor agora, qual o recado o senhor deixaria para o grande Marcelo Rezende, que o senhor trabalhou com ele muitos e muitos anos? Um recado para ele? Para ele? Exatamente. Olha, é interessante isso, porque aí eu aciono a minha memória e posso dizer o seguinte. Eu vou pegar uma frase do grande escritor Guimarães Rosa. Ou seja, os amigos queridos não morrem. Os amigos queridos ficam encantados. Então, Marcelo Rezende hoje está numa dimensão superior. Ele foi um mestre na narrativa, unindo sensibilidade com detalhamento, emoção, perspicácia, sutileza, recados verdadeiramente filosóficos. Ele dava uma aula realmente de segurança e emoção nos programas que ele conduzia. E ele, Marcelo, considerava o mestre dele o radialista Gil Gomes. É curioso isso. O Marcelo considerava o Gil Gomes o mestre dele. E, para mim, nós convivemos juntos por mais de 30 anos, fortalecemos uma amizade muito solidamente e foi muito bom trabalhar com ele. Senti imensamente a partida do Marcelo. Ficou um buraco no meu coração, Edson. Com certeza, mestre. Vocês fizeram grandes reportagens. E é claro que a gente, nessa seara de segurança pública e de combate à criminalidade, a gente sente e vê em quem está nos ventiladores, no ar-condicionado, lá em cima, eles não sentem o que a população aqui embaixo sente. Quer dizer, eles decidem do ar-condicionado, segundo eles. E como eu falei para o senhor, o STF hoje está legislando demasiadamente bem. Olha só, vou dar alguns exemplos da legislação que o STF fez ultimamente. Em 2016, o STF mudou a Constituição. A Constituição vedava a prisão, se não fosse em flagrante, de senador ou deputado federal. E um senador, o do Cídio, foi preso
em 2016. E o que o Senado fez? Abaixou a cabeça e deixou o senador ser preso, porque era interesse da época dos senadores, que era a maioria lá, deixá-lo preso para desmoralizar o partido contrário. Me lembro disso. Depois, cassaram, o Supremo cassou através de uma decisão que não tem previsão legal nenhuma, nem muito menos na Constituição, tirou o presidente da Câmara, dos deputados, suspendendo o mandato dele, para que ele fosse cassado pela Câmara, como foi. Decisões que não poderiam ser ao contrário da Constituição. E eu falo mais. Digo que muitas atitudes que estão acontecendo aí não tem previsão legal. Está acima do que deveria estar acontecendo. É claro que a população não está sentindo, mas está preocupada. Porque depois isso vem no efeito cascata, de cima para baixo. Não está na hora, na visão do senhor, de se mudar uma Constituição, que é praticamente um código inteiro, enxugar um pouco essa Constituição. Enxugar. Tem muita coisa na Constituição que é da lei ordinária, que é da lei complementar. E muitas leis complementares ainda não foram feitas. Ela está mais remendada, a Constituição está mais remendada de que qualquer legislação, a bel prazer dos governantes. Está na hora de se mudar essa Constituição a bem da segurança no país? Pois é, Edson, a Constituição, nossa Carta Magna, é hoje verdadeiramente uma colcha de retalhos. E aí o nosso grande jurisconsulto Rui Barbosa, que tem um busto lá no Senado Federal, lembra lá, você passava lá e via o busto do Rui Barbosa, e o que ele dizia, o que ele já disse, o que ele já ensinou. O Supremo Tribunal Federal é a corte que tem o direito de errar por último. Pode errar por último. Se ele erra, a mais alta corte erra, você não tem mais a quem recorrer. E você tem vários exemplos contemporâneos. Um deles, que é atualíssimo, é você tem um membro da corte que se coloca como vítima e, ao mesmo tempo, ele investiga, ele apura, ele denuncia e ele julga. Em momento nenhum, para qualquer outro crime previsto no Código Penal, não existe essa situação. A expressão peitar-se de suspeição, quer dizer, você está suspeito, você não pode, eticamente, atuar num caso no qual você é parte, nem como autor de crime, até porque há situações em que muitas vezes se alega essa suspeição, quer como promotor, quer como advogado, quer como juiz. Então, essa situação ela precisa ser realmente pensada, regulada, e eu vejo num festival de absurdos essa Constituição de 88, previamente palco de uma Assembleia Constituinte, teve representando São Paulo um ilustre jurista da Universidade de São Paulo, Zé Afonso. Ele foi lá e, nessa Constituinte, ele propôs, Edson, me lembro muito bem, minha memória é quase de elefante, viu, Edson? Me lembro muito bem. Ele propôs a extinção das polícias militares. Ele propôs isso na Constituinte. Voltou para São Paulo, governador Mário Covas, ele, Afonso, nomeado secretário da Segurança. Aí ele aceita. Quer dizer, como constituinte, ele é contra a Polícia Militar. Aí vai ser secretário de Segurança. O que você acha dessa situação, hein? Nem Kafka imaginaria algo assim, não é?
Exatamente, mestre. Olha só como são as inversões de valores aqui no país. Nós temos uma população, na sua maioria, trabalhadora, cumpre com os seus deveres. Temos uma população que paga imposto, mas é muito imposto. Não é pouco, não. É muito. A carga tributária no Brasil é muito alta. E outra coisa, esses impostos não voltam em benefícios para a população. Como, por exemplo, vamos investir na segurança pública, vamos investir no homem, na polícia, no policial, para que ele tenha condições melhores de combater o crime. Mas, na parte da polícia científica, mais investimentos pesados na parte de informática, na parte de telefonia, pode-se investir muito mais. Mas acontece o seguinte, os governos estaduais e também o federal, eles não investem na polícia investigativa, que é a polícia que vai tirar o criminoso através da investigação das provas, das buscas das provas, que é uma polícia cara. A polícia investigativa, ela é cara. Por quê? Demanda diligências em outros estados, em outros países, demanda investimento em tecnologia, investimento alto na parte científica. Por exemplo, fazer um banco balístico para se identificar no Brasil inteiro de qual arma saiu o projétil que assassinou determinada pessoa. Isso custa caro, esse banco balístico, esse dado. Os estados não querem trocar essas informações. Então, a polícia investigativa é cara. Como transformar esses impostos e melhorar a segurança da população, a saúde e a educação, que para mim é o triângulo perfeito para que se tenha uma boa sociedade no Brasil. Pois é, Edson, isso que você está falando, eu vou tentar encaixar aqui num liquidificador e bater bem e falar claramente as coisas que estão acontecendo. Uma delas, tudo isso que você falou, Edson, a polícia hoje é vista com desprezo por promotores e magistrados. Os policiais são tratados como cidadãos de segunda categoria que não merecem confiança, tudo que eles fazem precisa ser revisto, tudo que eles fazem precisa passar por uma audiência de custódia, então há o desprezo. Muitas vezes, além de desprezar, não gostam. Além de não gostar, rivalizam. Além de rivalizar, olham tudo com a mais absoluta desconfiança. Então, não dá para trabalhar desse jeito. Como você bem disse, o nosso inimigo é outro. Agora, para investigar, sair atrás das provas, usar a polícia científica, quem faz isso? É a polícia. Se ela não esclarecer o fato, isso não vai ser realmente vindo à tona. E outra coisa que eu quero apresentar o seu exemplo como delegado de polícia é o seguinte: investigar, verbo investigar, é o que você fez e faz. Você vai atrás, onde estiver a fonte de informação, faz contato direto e o que você faz ajuda a esclarecer um crime. Isso é muito diferente de você chamar de investigar indevidamente, apenas chamar alguém para prestar depoimento. Prestar depoimento é uma coisa, investigar é outra. Você viu isso lá na Câmara dos Deputados, CPI suborganizado. Aí chega lá o Fernandinho Beiramar, entre outros, aí na comissão perguntam: você é do Comando Vermelho? Não. O que você ia fazer na favela? Eu ia entregar a cesta básica. Mas o que é isso? Isso é investigação, Edson? Isso é piada. Isso é piada de mau gosto. Então, nós precisamos esclarecer isso aí. E chegamos a um ponto delicado. Já estamos cansados da fórmula dominante. Quem comanda a polícia, politicamente,
na Secretaria de Segurança. O que tem acontecido? Juiz, promotor, advogado, né? Desembargador, às vezes um sociólogo. Qual o resultado disso? Ao longo dos anos? É o que nós estamos vendo, Edson. Mas quem disse que juiz, desembargador e promotor entendem melhor de polícia do que os policiais? Então, a preparação dos policiais passa por um outro nível, passa por outras exigências. Que sentido tem um ministro que foi do Supremo agora comandar a Justiça e Segurança Pública? Nenhum. Isso é um absurdo. E outra coisa, no mundo contemporâneo, no mundo atual, nós precisamos ter policiais altamente especializados em informática, em investigações sobre crime contra os patrimônios, furto e roubo, investigação sobre homicídios e muitos outros tipos penais. Por quê? Porque esclarecer esse tipo de crime exige talento, exige sensibilidade, exige perspicácia, exige observar um detalhe aparentemente insignificante, mas que vai levar à elucidação do crime. E isso nós não vamos ter eu não sei porquê, viu, Edson? Mas usam juiz, promotor, desembargador, etc., como um papel celofane para envolver a polícia. Você reparou nesse detalhe? Eles envolvem a polícia num papel celofane para dizer: agora nós temos o controle, agora nós sabemos o que eles fazem, agora nós podemos contê-los, agora nós podemos dominá-los. O papel celofane pode se rasgar, não é? Por isso que eu estou falando. Está na hora, ao meu ver, de se mudar essa Constituição. Ela, além de ter muitos artigos, ela está muito remendada a bel prazer dos governantes. E o investimento em segurança pública cada vez fica menor. Fica menor. Eles querem mudar a segurança pública, mas não quer mudar a Constituição. Eu acho que tem que mudar a Constituição. Essa é a minha visão. E fazer alguns ajustes nos três poderes que está saindo do controle. Já saiu, né? Edson? Já saíram do controle faz muito tempo. Então, nós vivemos nessa situação aí. Porque você não pode ver a questão de segurança de maneira amadora. Não é assunto para amadores. Você vê que a origem da palavra polícia, etimologicamente falando, a origem das palavras é politeia. Politeia, em grego, quer dizer exatamente isso, a guarda das cidades. Agora, você veja bem, Edson, dentro ainda do que nós estamos falando. Uma das polícias consideradas entre as melhores do mundo é a Scotland Yard. Quando a Scotland Yard nasceu em Londres, em 1829, o autor do modelo, o Sir Robert Peel, ele colocou 3 alicerces para o mecanismo de segurança mudar, porque ele era deficiente exatamente como o nosso hoje aqui no Brasil. E que era isso aí? Os policiais serem considerados cidadãos uniformizados ou não, mas cidadãos a serviço do cidadão. Segundo, ter capacidade investigativa, identificar os criminosos e garantir a punição desses criminosos. Você veja só o tripé. Cidadãos, investigar e prender e garantir a prisão. Garantir a prisão, claro, nem a Scotland Yard, nem a nossa podem fazer. Mas esse tripé é interessantíssimo. E outra coisa do Sir Robert Peel. Em matéria de segurança, não pode haver... Ele dizia isso na criação da Scotland Yard, Edson. Não pode haver ingerência política, de jeito nenhum. Esse negócio de secretário de Segurança, comandante da Polícia Militar, delegado-geral da Polícia, serem escolhidos por critérios políticos
essa política tem resultado num fracasso total. É o preço que nós estamos pagando, Edson. Você olha o passado, você vê o presente. Agora, nós temos que ver o presente e corrigir essas coisas o mais rapidamente possível para que as coisas sejam melhores no futuro. Não é isso, Edson? Exatamente. Quer dizer, a bel prazer de um governante mal escolhido, às vezes, mal escolhido, muda todo a ordem pública de um Estado, de um país. Com isso, tudo que fazem lá em cima repercutem aqui embaixo, onde os assassinatos ficam cada vez mais violentos, mais devastadores, mais cruéis. O ser humano está ficando cada vez mais cruel aqui embaixo. Isso é, a meu ver, reflexo do que estão fazendo lá em cima. O que eles estão fazendo? Nada em investimento de segurança pública. Nada. Agora, outra coisa que eu chamo muita atenção, meu caro Watson, é o desprezo, além pela polícia, o desprezo absoluto que esses escalões superiores dão para as vítimas. Quer dizer, é uma coisa traumatizante. Você vê vários casos, viu? O da menina Vitória, que você citou, esse caso aí da Caroline, de Minas. E da Stephanie. Familiares vítimas de crime, eles ficam traumatizados. Aquilo é uma cena que se grava na memória e que não se apaga nunca. E eles não têm aparo nenhum, sequer informações sobre o andamento do que está sendo apurado, como está sendo apurado, quando tem êxito total no término da investigação. As vítimas não podem ser desprezadas, elas têm que ser olhadas no olho. Você sentir o drama da pessoa, ter entusiasmo, transformar num caso que você considera ponto de honra para você mesmo, para a sua própria consciência, elucidá-lo. Você quer dar uma satisfação para a vítima, e isso também não existe. Polícia desprezada, vítima ignorada. É um cenário macabro, Edson. Exatamente. Aí vem aquela política. Tem direito humano para o preso, mas não tem direito humano para a vítima. Olha só, temos direitos humanos para o criminoso, que é bem olhado por esses órgãos, enquanto a vítima se torna, na realidade, o criminoso. Aí, a inversão de valores. Então, para a gente que pensa desse jeito, Edson, eu ouso ter a solução prática para isso. Você manda à prisão exatamente um violador de direitos humanos. Quem tem o direito humano violado, muitas vezes de maneira violenta, é o criminoso. Quer dizer, quem pisa nos direitos humanos é o autor do crime. Quer dizer, você respeitar os direitos humanos é responsabilizar exatamente os autores de crimes, em particular os hediondos. O que quer dizer hediondo? Repugnante, horrível, tenebroso, horroroso. Isso é que é hediondo. A hediondez está no estilo da prática do crime. É isso que precisa ser ressaltado. Vamos respeitar os direitos humanos. Estou inteiramente de acordo, Edson, mas direito humano das vítimas. Concordo plenamente. Mestre, nossa, esse bate-papo é muito bom. Se eu pudesse, eu ficava aqui até amanhã. Mas, infelizmente, temos um tempo, e esse tempo está se esgotando. E eu gostaria muito de pedir ao senhor as suas considerações finais e deixar em aberto, desde já, um convite para um próximo encontro, quem sabe, mais para frente, para essa troca de ideia maravilhosa. E para a população entender que está sendo enganada. Não há investimento em segurança pública. Pois é, Edson, foi muito bom, foi ótimo mesmo essa conversa nossa, essa conversa minha com você. Isso representa, já que Edson é o pai da luz, exatamente você, pelo menos,
manter uma vela acesa na escuridão. Nós vamos manter essa chama acesa, que é o nosso estilo profissional, é o nosso estilo de trabalho, é o nosso estilo de consciência. Procurar levar luz, mesmo que ela se encontre lá no fim do túnel, nós vamos buscá-la. Quer dizer, nós queremos o melhor para a sociedade. Nós queremos eficácia maior na apuração dos fatos. Nós queremos que a nossa sociedade viva em paz, viva tranquila, ande sem temor de andar nas ruas, fique sem medo da sua casa ser invadida, fique sem receio do bandido perigoso ou não ser capturado, ser retirado do convívio social. Nossa missão de consciência é essa aí. Eu agradeço muito a oportunidade de nós, juntos, partilharmos dessas mesmas convicções, desses mesmos sentimentos e distribuí-los para a nossa sociedade. Nós procuramos ser do bem, como são do bem as pessoas que estão nos assistindo, Edson. Muito obrigado, mestre. E é o seguinte, o senhor vai ser sempre meu mestre. O senhor estará sempre nas minhas atitudes, lembrando da lição do mestre. Faça certo. Faça assim. Procure desse jeito. Você pode mudar, mas procure fazer o certo. Então eu peço a esses governantes, aos nossos deputados, aos nossos legisladores, por favor, olhem a população. Olhem a população. Parem de olhar para os seus próprios umbigos. Façam uma legislação decente. Porque agora nós temos um programa e nós vamos denunciar isso tudo. E esse programa chama-se Segurança Agora é Comigo. Muito obrigado, professor Percival. O prazer foi meu. Agora é comigo? Agora estou com você. Sempre estarei com você. Muito obrigado.